Good evening, everyone. How are you doing? Que prazer estar aqui para a aula 5. Já passamos por 5 lives. Você tem assistido as lives? Eu deixei aí organizado no canal uma playlist com todas as lives para você assistir, porque ainda dá tempo de você assistir, ainda dá tempo de você acompanhar. E também a gente ainda vai falar sobre os assuntos que foram abordados aqui, né? E hoje mais um assunto interessante. Me deixa aí nos comentários de onde você está falando, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se você está curtindo, enfim. Deixa aí para mim, porque a sua opinião é muito importante, muito importante. Deixa eu já ir compartilhando aqui a tela enquanto isso. Good evening, everybody! Vai deixando aí o seu comentário, vai deixando aí o seu hello, de onde você está falando, se é a primeira vez que você está por aqui, enfim. Deixa eu já compartilhando enquanto isso. Olha só, hoje eu vou falar dos bastidores de como aprender inglês sozinho. Eu vou falar um pouquinho para você como que eu aprendi inglês sozinha. Depois eu fui para a escola, lógico, mas eu vou contar um pouquinho dos bastidores, né? Esse é um assunto que te interessa? Você estuda sozinho? Deixa aí para mim nos comentários. É muito bom que você interaja nos comentários para eu saber como que eu posso te ajudar melhor, né? Então, o que você vai ver hoje por aqui? Nós vamos falar da nossa tribo, né? Nossa tribo, né? São os Dive Dippers, sempre relembrando. Quem sou eu? Porque tem gente nova aqui chegando no canal, tem gente que vai assistir isso aqui como gravação, enfim. Então, quem sou eu? Vou só projetar rapidinho. O meu método, como que eu aplico esse método, né? Porque as pessoas têm me perguntado, ontem eu falei para vocês a respeito de onde eu aplico o método, né? Porque senão fica, ela põe esse método aonde, né? E vou falar dos meus bastidores, né? Nos anos 80 e 90, estou me denunciando. E a aula de hoje vai ser incrível, porque nós vamos falar de formação de frases, né? Em inglês nós vamos falar das formações de frases. Na verdade, vamos falar de perguntas, respostas, vamos falar de verb to be. Por isso, se você recebeu um PDF, se você não recebeu, fala para mim no grupo, pega na descrição aqui desse vídeo o link do grupo VIP, porque lá eu estou passando as informações e eu estou disponível lá para te ajudar nessa semana. Quer dizer, não só nessa semana, mas enfim, nessa semana eu estou focada em te ajudar para você conhecer como é o meu curso por dentro, ok? E vai ter o Challenge 5 e a Task 5, né? Que é a atividade. E o desafio, porque tem gente que quer um pouco mais. Então, eu deixo também o desafio e as considerações finais. Então, os Dive Dippers são quem? As pessoas que, como você que está aqui me ouvindo hoje, que desejam sair do se virar bem em inglês e mergulhar fundo na língua. Por quê? Porque eu não aceito pessoas que não querem mergulhar fundo no inglês. Aqui é compromisso, aqui é sério, é para você realmente desenvolver e destravar o seu inglês e que esse seja o seu último curso de inglês, porque você de fato vai destravar, ok? Essa sou eu, ok? Eu sou Language Mentor, eu sou esposa, sou mãe, sou empreendedora digital, enfim, eu assumo muitos papéis, mas o papel que eu mais gosto é de estar aqui com vocês e poder dividir com o maior número de pessoas aquilo que eu mais amo, que é aprender, falar e ensinar inglês, ok? E com toda a minha experiência, eu criei o método Dive Deep, que é um método para mostrar para você que o inglês é fácil, que o inglês tem que ser claro, ele é relevante, ele é simples. E ele tem que ser o inglês que você usa, ok? É o real English, right? Então, como que eu aplico o meu método, né? Eu aplico em 12 horas, num curso de 12 horas, que é feito em 6 semanas, e a minha última turma eu vou abrir na próxima semana, e eu tenho um objetivo de ter 107 pessoas, ajudar 107 pessoas a saírem desse limbo do inglês, né? Você estudou 1 ano, 2 anos, não destrava, enfim. Então, é um curso de 12 horas, ele vai ser feito em 6 semanas, então ainda dá tempo de falar inglês em 2020 e entrar 2021 já com o inglês destravado para dar continuidade ao curso, porque é lógico que 6 semanas não é um curso inteiro, aqui é um destrave,
ok? É para você dar um impacto, ok? Eu tenho também um clube de conversação, que ele tem 48 horas, porque são 4 horas mensais. É um clube de conversação para intermediários, ok? Pessoas que já têm de 1 ano e meio para frente, 2 anos, e querem desenvolver a conversação, ok? E eu tenho o clube de inglês, que é o Bel Freitas Club, que aí eu faço 240 horas por ano, ok? E as mentorias individuais, porque tem gente que quer também fazer mentoria individual, então a gente faz. Porque às vezes é uma mentoria para entrevista de emprego, uma entrevista para qualquer, ou uma apresentação, ou fazer um currículo, enfim. Aí eu faço as mentorias também. E aqui, o que as pessoas dizem sobre o meu curso? Vamos ouvir? Eu também participo do Pronunciation Club. O Pronunciation Club são aulas de conversação em inglês, ministradas pela teacher Bel Freitas, e são aulas online, focadas exclusivamente para conversação em inglês. E realmente eu fiz, gostei bastante, realmente bem legal, bem dinâmico, bem divertido, e você aprende de maneira bem fácil, bem rápida, tanto a parte de pronúncia quanto a parte um pouco de gramática, tem algumas dicas. Então, super indico, fica essa dica aí, se você realmente quer dar um improve no seu inglês, procura a professora Teacher Bel Freitas. Ok, pessoal? Então, será que eu abro, gente, de novo esse curso de pronúncia? Quem acha que eu abro, põe aí nos comentários. Olá. Quem acha que eu abro, põe nos comentários. Esse curso de pronúncia foi muito legal. Aliás, ele está incorporado no Bel Freitas Club, né? Então, quem faz essas 240 horas comigo, num ano, ela tem um curso de pronúncia também dentro, né? Mas eu fiz ele separado, né? Eu fiz uma semana. Acho que eu vou fazer essa semana aqui no YouTube. O que vocês acham? Depois que eu terminar essa, faço uma semana de pronúncia ou não faço? O que vocês acham? Eu curti tanto fazer a semana de pronúncia. Deixa aí para mim nos comentários se eu faço ou não faço a semana de pronúncia. Olha só, esse aqui são mais opiniões das pessoas a respeito do meu curso, dos meus cursos, né? Pessoas que viram até como divisor de águas aqui, né? Fala aqui no meio, serviu como divisor de águas na minha relação com o inglês. A pessoa sentiu a clareza, que o método funciona, que é simples, né? A pessoa viu que era prático usar o verbo to be. Hoje vamos falar de verbo to be, vamos falar da formação de frases, que ajudou a ter mais confiança, que a pessoa tem um sonho de ser fluente, de cantar músicas, né? Então, são as opiniões das pessoas, né? O que você está achando dessa semana? Deixa aí nos comentários para mim, isso é tão importante. Você não tem ideia de como é importante você deixar. Por quê? Porque por vários motivos, né? Mas o principal é que eu quero sempre estar fazendo o melhor. Então, essas opiniões são muito importantes para mim. Vamos ver mais um depoimento? Olá, eu sou a Valéria, eu participo do curso de conversação da professora Bel. Esse curso para mim está sendo ótimo, eu estou conseguindo destravar a minha comunicação, melhorar o nível de compreensão do inglês. A professora Bel tem um formato de curso muito bacana, descontraído. Ela compartilha técnicas e detalhes que eu não conhecia, não aprendi em outros cursos, e eu agradeço a professora Bel por essa oportunidade de participar do curso e continuamos no rumo à fluência, Bel. Muito obrigada. Bye, bye. Very good. A Valéria, ela começou como minha aluna no clube de conversação, né? No Bel Freitas Club. Ela fazia só uma vez por semana. Agora ela já pulou para o outro, que tem aula todos os dias, né? Que é o Bel Freitas Club. E ela está tendo um desempenho muito interessante. Ela tinha feito inglês também. Ela estava um pouco chateada, estava um pouco frustrada. Com o curso, com o inglês, porque é aquilo que eu falei para vocês, gente. A pessoa faz 3 anos de inglês, faz 240 horas e ela não vê um proveito, ela não conta que ela só fez 240 horas, ela não faz essa conta na cabeça. Ela olha e fala, eu não consigo mesmo, né? E aí você é aquilo que você acredita, Olá. ok?
Você é aquilo que você acredita. Então, se você colocar na cabeça que você realmente é o fracassado, que fez 3 anos de inglês e não fala, né? Tem gente que é pior, tem gente que faz 7. Aí, quando você faz 7, é o equivalente a mais ou menos 4 níveis do mundo. Quase 4 níveis do mundo. Daí você fala, ai, nossa, né? Fiz tanto tempo, faço desde criança e não aprendi e tal. Ah, eu sou ruim mesmo. Não é, gente, faz conta que vocês vão ver aonde que tá o buraco, ok? Então, como que era o meu bastidor? Agora eu vou revelar os segredos. Como eram os meus bastidores nos anos 80, 90? Gente, eu não tinha essa moleza que vocês têm hoje, né? Esse mar de informações. Eu tinha o meu dicionário lá, né, que eu falei para vocês, que era o dicionário lá de ouro, né? Nossa, acabei nem colocando aqui, né? Devia ter colocado. Então, eu tinha aquele meu livro lá do lixo, que eu contei nas aulas anteriores. Quem não assistiu pode assistir as primeiras lives, né? Acho que foi na live 2 que eu falei sobre isso. Então, eu tinha o livro do lixo, eu tinha o livro da de ouro, mas depois entrei na escola e tal, e aí eu comecei a fazer meus estudos sozinha, aí eu comecei a ter outras coisas. Aí eu tinha um dicionário de Oxford, porque chegou uma certa época que eu precisei comprar um dicionário inglês, então era um dicionário monolíngue. Eu comprei o dicionário de Oxford, mas eu continuava com o meu de ouro, porque eu estava muito acostumada com ele. Essa coisa da tradução, gente, a gente fica assim, parece uma muleta, né? A gente vai andando e quer ir levando junto. E eu não conseguia muito usar esse dicionário monolíngue, né? Eu era meio rebelde, assim, eu ia para aula, tinha que preparar o vocabulário, eu preparava tudo traduzindo. Chegava lá e não conseguia participar, porque ela mandava explicar a palavra e eu não sabia explicar. Então, por isso que era para ler no dicionário monolíngue, porque era para eu pegar a palavra, ver a explicação e lá somente performar falando a palavra. Porque isso desenvolve muito, gente. Essa questão de você trabalhar o dicionário desenvolve muito. Eu vou deixar aqui para vocês o nome de dicionários online, né? Eu prefiro do papel. Essa semana mesmo eu peguei um dicionário meu, que eu tenho dicionário, tudo quanto é coisa. Tem dicionário da pronúncia, o dicionário, o léxico, né? Eu peguei esse dicionário, chama léxico. Ele é dividido por assuntos. Eu tenho dicionário português e inglês, eu tenho dicionário de phrasal verbs, eu tenho dicionário de preposições. Então, assim, eu gosto, né? Eu gosto do papel. Então, essa coisa do dicionário, você manusear o dicionário ou ler o dicionário, né, na internet, procurar suas palavras aí, ajuda muito, gente, ajuda muito, desenvolve muito. Quando eu entendi isso, eu parei de boicotar a professora, porque eu boicotava a professora porque eu traduzia, eu falava assim, ela que pensa que eu vou usar o dicionário inglês em inglês, eu vou usar meu dicionário português. E eu fazia boicote comigo mesmo, né? Quando eu entendi que era bom usar o dicionário monolíngue, gente, assim, meu inglês subiu, criou um rocket, né? Grammar book, chegou uma certa altura, aí eu já estava numa segunda fase já do meu inglês, eu já estava nos anos 90. Eu tinha um grammar book. Esse livro é o livro mais vendido no mundo, eu recomendo para os meus alunos, que existem 2, né? As pessoas que estão começando mesmo, que estão no básico 1, né, assim, que estão no comecinho mesmo, elas podem usar o Essential Grammar in Use. Ele vai até o 3º estágio, ele vai até umas 300 horas de estudo, tá? Então, é um estudo para você fazer diário, ele tem resposta no final do livro, ele tem até o livro interativo, enfim, é bem interessante. É o Essential Grammar in Use. Esse daqui é o English Grammar in Use. É mais para frente. Então, ele é para as pessoas que estão aí de 300 horas de estudo para frente. Isso seria um nível intermediário até o avançado, né? Aquelas pessoas que realmente elas precisam falar de vantagens, desvantagens, se posicionar, ter uma opinião maior sobre os assuntos em inglês. Então, eu usei esse Grammar Book, eu fiz ele praticamente inteiro. Se eu deixei de fazer, foi uma folhinha ou outra, né? Ele não era tão bom como é hoje, que hoje tem umas coisas que a gente poupa tempo no final dele, tem diagnósticos, tem exercícios adicionais, tem a parte online, porque na minha época não tinha nada disso, né? Eu usei um livro de pronúncia, né? Que chama Ship or Sheep, né? Em inglês faz diferença, né? A gente tem o som de E, né? Ship. Então, navio é ship. E a ovelha? Sheep. Ó, veja que sobe, ó. Sheep. Ok? Porque ele é um I longo.
sheep. Então, eu tinha um pronunciation book, e aí eu fiz, assim, um esquema de accent reduction, escutando esse livro e repetindo as frases, eu fazia todas as noites, tá? Porque é aquilo que eu falei para vocês, é o hábito, né, que gera, o hábito, é a frequência, e aí a consistência, e a gente chega à excelência. Então, eu consegui fazer uma accent reduction, né, que é uma redução do sotaque, né? Eu não mudei o meu sotaque de brasileira porque eu sou brasileira, isso é a minha identidade. Mas eu consegui chegar mais próximo possível da pronúncia, no caso foi britânica, porque esse livro ele era britânico, né? Então, assim, eu tinha uma pronúncia bem carregada. Hoje eu tenho alguns sons, né? Mas já misturou bastante. E isso não faz muita diferença porque o inglês é global, né? Eu trabalhava muito leitura, ok? Eu tenho aqui no canal uma playlist que chama Venha Ler Comigo Todas as Manhãs. Eu fiz, na semana retrasada, eu fiz uma semana inteira lendo um livrinho e era um graded reader, era para iniciantes, você pode até acompanhar. Vou deixar o link na descrição para você, para te facilitar. Essa playlist foi muito legal, porque todo dia eu lia um capítulo, comentava, falava do vocabulário. A leitura, gente, avança também bastante. Então, como eu gosto de ler, então isso também me ajudou. E os livros são pequenos, os livros são assim de, no máximo, 20 páginas, entendeu? São livros pequenos, tem atividades. Então, é uma coisa bem interativa, é bem gostoso. Eu acho que o papel a gente ainda precisa, para essa leitura em inglês inicial, a gente precisa do papel, ok? Revistas, né? Eu lia revistas. Hoje em dia eu leio sites, né? Mas na época, nos anos 80 e 90, era muito comum ter a Newsweek e a Time. Mas assim, era algumas bancas de jornais que tinha. Existia uma banca de jornal, que eu não sei se existe ainda, que chama La Selva. Hoje, talvez, se ela existia, é uma livraria, e ela tem dentro dos aeroportos. Então, na La Selva tinha todos esses livros, essas revistas assim, importadas, e eu amava. De vez em quando eu pedia para o meu papai comprar uma para mim, né? E eu lia, né? E assim, era uma coisa que não ficava fora de moda, né? Porque a gente não tinha internet para ler a notícia assim, ao vivo, né? Essa semana meu aluno falou assim, nossa, essa notícia é de ontem. Então, assim, eu trabalho na aula uma notícia que é fresquinha, né? Às vezes até do próprio dia, se me dá tempo, eu pego uma notícia do próprio dia e leio com os alunos, discuto. Então, é interessante, porque é o inglês no dia a dia, né? Porque é o meu método, é o inglês relevante, né? Aí, como que eu cantava, gente? Para cantar não tinha lyrics training, que eu vou dar a dica aí para vocês já. Tinha revistinha de violão e de vez em quando vinha, de vez em quando não, sempre vinha assim, 2 musiquinhas assim em inglês e de vez em quando vinha uma que eu gostava, né? Então era o que eu aproveitava. Folhetos de música, tinha uma escola, aí uma rede famosa aí que dava folhetinhos de música nas escolas, enfim. E sempre alguém vinha com esse folhetinho. Esse folhetinho era precioso, né? Com as letras, com a tradução. As professoras na escola pública, elas ganhavam esses folhetos de música, né? Para trabalhar com os alunos, ganhavam CD, né? Era fita. E era muito legal, né? A gente esperava, porque vinha cada bimestre, né? Cada 2 meses vinha um folhetinho, então era uma festa. Depois, nos anos 90, já tinha uma revista chamada Bis, Letras Traduzidas. Nossa, quando ela lançou, foi assim o auge, né? E aí era muito legal, porque a gente podia escutar na rádio e não tinha Spotify, tá? Então a gente podia escutar na rádio e podia ver as letras, né? Então você veja, aqui eu trabalhei vários aspectos, né? Eu trabalhei o listening com as músicas, eu trabalhei o reading com as revistas e os graded readers, né? Que são os livrinhos de leitura. Eu trabalhei a pronúncia, né? Que tem a ver com speaking, porque eu não tinha com quem conversar. Então, ler em voz alta, eu punho um fone de ouvido, tá, gente? É muito importante você usar o fone de ouvido, porque você vai apurar mais o seu ouvido, ok? Quando você já está mais avançado, você pode escutar assim, no espaço aberto, né? Estou assistindo um filme, estou vendo um vídeo. Mas enquanto você é aluno, você precisa ter um bom fone de ouvido, invista nisso, porque é importante para você apurar, sabe? Às vezes eu até apertava assim na orelha, porque eu tinha um fone assim redondão, eu apertava para entender melhor, né? Para a gente ver
Então, era muito legal. E o Grammar Book, eu exercitava, né, escrevendo, isso também envolve outras habilidades. Então, veja que quando a gente mistura as habilidades, isso potencializa, né? Então, a gente falou ontem a respeito das 5 vezes, né, de potencializar 5 vezes. Então, essas coisas assim, quando mistura as habilidades, potencializa muito mais, né? E o caderno, porque eu anotava, eu escrevia, né? Hoje a gente tem aplicativos, né? Vou falar algumas coisinhas aqui para vocês de dica, né? Mas e aí, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido para você, vai lá no xizinho, dá um like, para o YouTube entender que isso é relevante, apresentar para mais pessoas, depois você pode compartilhar com alguém, né? Você pode assistir de novo, vai ficar aqui na playlist, eu vou deixar a descrição no vídeo. Se você quiser participar da minha semana gratuita, né? Hoje ainda é o 5º dia, nós vamos ter mais 2 aulas que vão ser assim, massa, gente. Vou já falar quais vão ser os assuntos, né? Mas vai ser massa e você ainda tem muito para aproveitar ainda, ok? O que já passou, você pode assistir e daqui para frente eu ainda vou dar um recap, né? Vou dar uma recapitulada em alguns assuntos e a gente vai fazer a finalização na terça-feira dessa semana incrível, que foi a semana experimental 100% gratuita do Destrava Seu Inglês em 6 semanas, né? Então, você sofre de SOC? Lembra que eu falei do acrônimo ontem, do FEAR? Então, o americano gosta muito de acrônimo, né? Eu falei já dessa doença essa semana. Será que você sofre de SOC? Vamos ver. A SOC é a Síndrome da Obesidade Cerebral. A SOC. Lembra que eu comentei com vocês da obesidade cerebral? Então, vamos ver se você sofre disso. Responda as perguntas. Se você responder sim a essas perguntas, alguma dessas perguntas, você sofre de SOC. Você tem vários arquivos no seu HD de diversos cursos. Você salva vídeos para assistir depois e nunca assiste. Você tem materiais de inglês que você nunca usou. Eu tenho uma aluna que ela tinha vários livros, vários graded readers, ela não tinha lido nenhum. Falei para ela, antes da gente comprar outro, nós vamos ler esses. Aí ela começou a ler, começou a fazer resumos em inglês, foi bem interessante, ela já é uma aluna avançada em preparação para exames e foi muito interessante. Mas você vê, a pessoa compra e guarda. Você respondeu sim a alguma delas? Deixa eu ver aqui no chat. Tô vendo que tem gente aí sofrendo de SOC. Vamos ver como deixar de ter SOC? Então, para a gente deixar de ter SOC, a gente tem que focar na coisa certa, ok? E aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Porque é igual um copo de água, né? Eu vou pegar um copo de água. Esse aqui é o copo do inglês, né? Vocês estão vendo? É orange. A gente fala até melhor. Então, o que acontece? Você tá com um copo de água, né? Se eu quero colocar água, se eu vou colocando mais água, ele vai subindo, né, a quantidade. Quando chegar no limite dele, se eu colocar água, o que acontece? Ela cai. Ela não vai ficar. Então, o mesmo acontece com o conhecimento. Eu tô lá cheio de coisa, cheio de conhecimento, cheio de coisa e não uso. Mas eu sei, assim, listas de verbos, de vocabulários, de phrasal verbs, de expressões, de gírias. Eu tenho tudo na minha cabeça. Eu não uso. Então, o que acontece? Não serve de nada. Então, eu tenho que aprender e aplicar, aprender e aplicar. Então, eu aprendo uma palavra, então eu checo, ó, dica. Eu gosto muito do Macmillan Dictionary, que eu coloquei para você. Esse Macmillan Dictionary, ele mostra as palavras que são mais frequentes. Lembra que eu falei para você ontem? Ontem e outros dias aí eu falei das 7.000 palavras que você precisa saber para entender 95% de textos orais ou escritos? Então, o Macmillan, ele trabalha com essa frequência de palavras. Então, quando você procura uma palavra lá, se ela tem 1, 2 ou 3 estrelas, elas são palavras frequentes. Então, elas têm que estar na sua lista. Se elas não estão, olha, eu estou recomendando assim, nem coloca no caderno. Nem coloca no caderno. Porque eu perdi muito tempo, tá? Eu perdi muito tempo fazendo listas de vocabulário de coisas que eu não ia usar. Então, assim,
você tem que focar naquilo que realmente você precisa. Aí, você faz o quê? Você aplica. Faz uma frase. Aprendi hoje o verbo buy, comprar, buy. Então, I buy food at Carrefour. Ok? I buy food at Carrefour. É um hábito seu. I bought meat yesterday. Bought porque é o passado. Então, eu faço frases para pôr de exemplo e faço frases relevantes para mim. Ok? Então, isso é muito importante. Então, isso é aprendi, mas não retive para mim. Eu pus para fora. Ok? E é claro, se você está num grupo como o nosso, você faz aula comigo, aí você vai mostrar as frases, você pode passar para correção, enfim, para você ter um retorno, né? E ver se a frase está correta. Mas eu vou te dizer que mesmo que a frase tenha algum tipo de erro, não tem problema, gente. É como criança. A criança ela não vai falando errado, uma hora ela acerta. Isso faz parte do processo. A gente não pode querer já sair fazendo tudo certo. Lembra que eu falei para você também, há 2 dias atrás, falei a respeito do mundo ideal, que as pessoas ficam querendo o mundo ideal, que é perfeito, que fala tudo certo. E aí elas não fazem nem o ideal nem o real, né? Então, escreva. O importante é escrever. Pode copiar. Você pode copiar uns exemplos também, ok? Eu coloquei aqui também uma sugestão de dicionário português e inglês, que é o Lingui. É um dicionário muito utilizado, porque ele traz as frases que vem na internet. Então, isso é bem legal, gente, porque aí você vê as aplicações. Não fica aquela coisa de Google Translator. O Google Translator, ele está bem desenvolvido agora, né? Porque tudo que você vai perguntando e que ele vai memorizando, né, na inteligência dele, então tá bem diferente hoje o Google Translator. Ele faz menos traduções daquela, né? A manga, sleeve, né? A fruta, sleeve, né? Porque tem gente que fala assim, manga, aí vem sleeve. Sleeve é manga de roupa, né? A manga de chupar é o mango, né? Então, hoje em dia já não vem mais assim essas coisas, porque ele já está com uma inteligência mais desenvolvida. Mas o Lingui, ele mostra as aplicações na internet, então ele é muito interessante, ok? Notícias é interessante você ler. E na internet tem notícias que são niveladas. Então, por exemplo, o site News in Levels, ele é para alunos. Então, acho que você vai curtir. Se você não conhece ele, acho que você vai curtir bastante. Que o News in Level, ele traz nível 1, 2, 3. Tem o escrito, né? O script para você acompanhar. Você pode fazer uma prática com a técnica lá, com o by technique, né? Fica interessante. Então, é bem legal. Escrever é cognitivo, né? Como eu falei para vocês, isso ajuda na memorização. Por isso que a gente tem tantas crianças que reclamam que não lembram das coisas. Elas não lembram porque elas mais digitam, mais dão print, né? Agora que a aula é online, do que escrevem. Mas nós temos aqui um aplicativo, ó, que é o... não, o aplicativo eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. O app de vocabulário, que é o Anki ou Quizlet. Tá? Eu não me adaptei ao Anki, eu curti mais o Quizlet. Até eu vou deixar de presente hoje para você, lá no grupo, eu vou deixar um link para você entrar no Quizlet que eu preparei de perguntas e respostas com o verbo to be. Então, o Quizlet é um aplicativo ou site que você pode baixar ou usar na internet, né? Para você cadastrar perguntas e respostas, para você colocar o seu vocabulário, né? E praticar, porque ele também faz uns joguinhos, é bem legal. Acho que vocês vão curtir, né? O Quizlet. O Anki eu não curti muito, mas tem muita gente, eu tenho vários alunos que usam o Anki, ok? E lógico que escrever é bem melhor, mas o Anki ele faz as brincadeiras, então é bem legal, é bem interessante, ok? Agora voltando para a distração, gente, eu não tinha nada disso nos anos 80, eu seria tão feliz. Tem o Quiz Your English, tá? Que é um aplicativo de Cambridge, é bem interessante, você pode até jogar com amigos.
Ele é para todos os níveis. Tem o English Stories, quem tem Android aí? Quem tem Android aí? Coloca aí no comentário. Quem tem Android? No Android você tem o English Stories, que é um aplicativo bem interessante, que ele lê a história para você. É bom para praticar o listening, que você ouve, você lê ao mesmo tempo, porque tem uns scripts. Depois você pode ir mexendo os lábios, né? Procurando pronunciar. É bem interessante, né? Bem legal. Agora, o exercitar, né? Eu, na minha época, fazia o Grammar Book, né? Você pode fazer também. E você pode usar, por exemplo, esse site de gramática, que é bem legal, que é nivelado também, assim como o News in Level, que é o soundgrammar.com, ok? Você que está aqui, que é do nível básico, né? Que tem aí 1 ano de inglês, 1 ano e meio de inglês, faça as 15 primeiras lições de desafio. Faça uma por dia. Eu desafiei meus alunos aí uns meses atrás. O avanço foi bem legal, viu? É bem interessante esses exercícios. Acho que vocês vão curtir. Então, veja, aqui aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, ok? Uma coisa por dia, né? Uma coisa diferente por dia, aprendeu, aplicou. E vai ser incrível isso daí, vocês vão ver. Agora vamos ao nosso conteúdo? Uhul! Quem tá animado aí? Coloca aí pra mim nos comentários. Quem tá animado? Quem tá animado põe uma mãozinha de animado. Nós vamos falar de sentence formation. Gente, tem a fórmula, eu vou te entregar a fórmula de como formar a frase. Pergunta, resposta, enfim. Vamos lá? Tá preparado? Ready, steady, go! Olha só, você recebeu um PDF aí no grupo, né? Também quem pegou através de um link essas aulas, você recebeu um PDF do verb to be, ok? Isso é base, gente. Isso tem que estar dentro da cabeça, tá? E por que eu coloquei ele aqui? Porque eu quero te dar algumas dicas. Por exemplo, quando você olhar para uma coisa de inglês, você não tem que olhar e só pensar assim, I am, eu sou, eu estou. Não, você tem que pensar como que se movimenta a língua. Então, I am é affirmative. O I, veja que nós temos os pronomes. Em toda frase tem que ter um pronome ou um nome que está no lugar do pronome. Então, aqui eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Você tem que olhar para isso, você tem que ter várias coisas em mente, como, por exemplo, assim, I, you, he, she, it são singular. We, you, they é plural, os 3 últimos são plural. Plural de quê? O I, o plural é we. O you, o plural é you. He, she, it, o plural é they. You pode ser singular ou pode ser plural. Então, você conectar as coisas, você começar a movimentar. Porque se eu falo, I am a lawyer, we are lawyers. Porque I am, we are, é o plural, nós. E aí eu estou inclusa. Então, essas movimentações eu preciso começar a enxergar. Muitas vezes o aluno só enxerga a tradução, porque a tradução é mais confortável. Mas vamos usar o nosso cérebro para olhar de forma diferente. Então, olha lá. Aí eu vou olhar para negative. O que está de diferente na affirmative para negative? Olha o formato. Mas eu não estou entendendo. Mas veja o que está diferente. Busque o que está diferente. Olha só. I am a lawyer. I am not a teacher. Not. Eu tenho um not. É porque é negative. Olha o are, como é que fica? Fica aren't. O is fica isn't. Então, olhe para essas coisas com um outro olhar. Mas fica tudo na mesma ordem, né? Eu ponho o not depois do verbo to be. Vamos ver se está em todos? Tá em todos. Olha que louco. Interessante. Interrogative. O que aconteceu agora com o verbo to be? Ele veio para frente. O verbo to be é um verbo que é forte. Ele faz pergunta, faz resposta, faz negativa, enfim. Nem todos os verbos são assim. A gente vai falar amanhã a respeito dos outros verbos, como que fica. Porque aqui tudo é para verbo to be. Verbo to be só usa o verbo to be.
Aí eu vejo, you are, eu comparo lá, né? You are vai ficar you. He is vai ficar is he. She is she. Inverte, passa para frente, que legal. Bom, se começa com verb to be, a resposta vai ser yes or no. Vamos ver as respostas? Am I an actor? Yes, you are. No, you aren't. Pergunta com I, resposta com you. E o contrário, se a pergunta for com you, a resposta é com I. Tô vendo aqui muitos padrões. E dica. É lógico que o ideal é que você saiba todos. Mas se você souber o are you, is he, is she, is it e are they, já tá de bom tamanho, porque é o que a gente mais usa, não é verdade? Então, o verb to be foi para você como um PDF, para você estar estudando isso daí, né? Kinds of questions. Então, eu tenho dois tipos de perguntas, ok? Eu tenho as perguntas que são a yes or no questions e tenho a WH questions. Yes or no questions são perguntas de confirmação. Então, alguém chega e fala, are you a teacher? Are you a teacher? Olha a entonação lá em cima, né? Are you a teacher? Yes, I am. Agora, a pessoa pode chegar com uma pergunta de informação. Porque se ela tem alguma coisa em mente, ela confirma. Mas se ela não tem nada, ela vai pedir uma informação. Então, ela vai usar a WH question. É uma pergunta que começa com WH. Lembra dos WHs de ontem, né? Who, where, when, what, how, why, né? Então, ela vai precisar de um WH. Então, ela pode chegar para mim e pode perguntar assim, what do you do? Que é a minha occupation, né? What's your occupation? What's your occupation? Aí a intonation, né? Olha a aula de pronúncia. A intonation vai no comecinho, What? What's your occupation? What's your occupation? Então, quando é uma WH question, vai no começo a entonação. E tudo isso te ajuda também quando você vai conversar com alguém, porque daí você vai ver que a pessoa tá deixa eu só ver aqui. Então, você vai ver que a pessoa está realmente fazendo uma pergunta de WH ou yes or no, né? Então, isso é bem importante. Então, acho legal isso aí para vocês, ok? Deixa eu ver aqui o comentário, o que vocês estão colocando aí. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá fazendo, né? Sentido? Good. Vou continuar, então. Então, aí, olha só. Os tipos de perguntas, né? Que eu falei para vocês. E os WH questions que são possíveis, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que estar na cabeça, né? Os dois tipos de pergunta, o verb to be e o WH question. E aí, olha só. Eu não sei se você já olhou assim para as questions, mas existe um padrão, gente. Você já tinha olhado assim? Vai interagindo aí comigo. Você já tinha olhado assim? Porque, a yes or no questions, ela começa... Aqui vamos falar só de verb to be, tá? Ela começa com verb to be, aí vem o pronome e vem o resto de frase. Então, por exemplo, are you 30? Is he 12? É um padrão. Is she 11? Is she a teacher? Are they students? Então, é um padrão, ok? Então, não foge desse padrão. Às vezes as pessoas inventam cada coisa, mas não pode inventar, é o padrão. Agora, da WH question, o que você observa? Observa, eu ia falando em inglês e português. O que você observa? Que na frente do verb to be vai o WH question. Então, olha lá. WH, verb to be, pronoun, resto da frase. How old are you? How old is she? Who is she? What's her name? Então, existe um padrão para a formação de perguntas e respostas. Ok? Muito interessante isso, né? Agora, nós vamos num hands-on, ok? Eu vou
entrar aqui, eu vou escrevendo aqui para você. Ó. Então, pensando assim, se eu tenho um WH, né? Eu vou fazer de WH e sem WH também. Vou fazendo no paralelo, né? Vou pôr aqui is, vou pôr are, vou pôr am, ok? Então, olha só, where? Where are you from? Então, eu tenho a pergunta de país, né? Where are you from? Então, eu ponho WH, verb to be, pronoun, resto da frase. How old is she? So, repeat. How old is she? How old is she? WH, verb to be, pronoun. What time? Oops, sorry. What time is it? Okay? What time is it? Who are they? Right? What's your name? Yeah? Então, essas foram de WH. Agora eu já vou começar. É o yes or no question. Is she a teacher? Are they doctors? Am I late? Então, perceba que eu segui o padrão. Agora eu posso responder. Where are you from? I'm from Brazil. Então, veja que o que acontece? Na pergunta, eu inverto, não é isso? Are you? Na resposta vai ficar I am. Então, vê a importância de você decorar o verb to be, porque aí você vai pensar, are you? I am. Is she? She is. Is it? It is. Are they? They are. Então, você vai ter as respostas, porque está na pergunta. Ok? Então, eu sugiro que você, de repente, até pegue essas perguntas e responda elas. Responda para você, porque você vai praticando. Porque o nosso motto de hoje é aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Não é? Então, gente, é incrível essa coisa do modelo. É uma fórmula. Quem já tinha visto isso dessa forma? Coloca aí para mim. Quem já tinha visto dessa forma? Eu acredito que não. E qual vai ser a tarefa de hoje? Você vai montar 20 perguntas com respostas, variando os pronomes, só com verb to be. How old is she? How old are they? How old is he? How old is it? Pode até usar nome de pessoas. How old is Neymar? How old is Madonna? How old is... Pode até montar com o nome de pessoas ao invés de pronomes, ok? 20 perguntas, variando o WH, variando o pronome, ok? E quem participar da live amanhã vai ganhar um presente que eu vou te dar 160 perguntas prontas, mas só para quem participar da live de amanhã e já tiver feito essas 20 perguntas, ok? Aqui tem que trabalhar, gente, é como meus alunos. Vocês não são meus alunos essa semana? E qual vai ser o Challenge 5? Né? Você vai preparar um parágrafo, porque agora a gente está falando de formação de frases afirmativas, ou até mesmo negativas, né? Eu aqui fiz só afirmativa, mas você poderia ter colocado negativa, né? This is Neymar. He's 28, he's Brazilian, he's a soccer player, he lives in Spain, he's single, he isn't married, né? Poderia ter feito uma negativa. Façam também. Então, prepara um parágrafo falando sobre uma pessoa famosa usando só o verb to be. Eu deixei aí para você o exemplo do parágrafo do Neymar. Só verb to be. Olha como é possível. Aí você vai gravar um áudio e mandar no grupo, vai valer 3 pontos. Gravar um vídeo e mandar no grupo, 5 pontos. Você seguir o meu perfil no Instagram, que é @belfreitasoficial, e gravar um stories e me marcar, 10 pontos. Fazer tudo, 18 pontos, e não tem preço aquilo que você vai conquistar de confiança se você fizer todas essas tarefas. Agora, tá tudo bem se você não se expor, ok? Mas faça para você o challenge, faça a task,
porque isso vai ajudar você a ir destravando e desenvolvendo o seu inglês. Grave um vídeo para você. Eu tenho certeza que você vai gravar o vídeo para você e que você vai ter resultados com isso. Ok? E o que eu quero é que você tenha resultados. Ok? Time for the questions. Questions, questions, questions. What are your questions? Quando você pensa nas suas questions, olha só o que nós já passamos até agora. Pega na descrição desse vídeo o link dessas aulas. Gente, porque isso aqui é um valor incrível, incrível para você realmente destravar e avançar no seu inglês. E amanhã, o spoiler de amanhã, nós vamos falar sobre os 3 erros que os brasileiros cometem ao estudar inglês e os 3 passos na terça-feira para finalizar, para coroar a nossa semana, para organizar os seus estudos e obter resultados. E aí eu vou te contar como você pode ter 10 vezes mais resultados. Eu vou te contar na terça-feira, ok? Thank you. See you tomorrow. And very good. I'm very happy. Okay? Bye-bye.